Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Espírito Santo esteja com força nessa hora. Quero falar para você neste momento, tatuagem é ou não é pecado? Difícil você conhecer o contexto sem conhecer a história do povo. Olha o que a palavra fala. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Esses dias eu estava olhando no Face, um pastor colocou na rede social e colocou assim: eu não acredito que alguém suba no altar e tenha o Espírito Santo que é tatuado. Eu tenho tatuagem, tenho 2 tatuagens, elas não me condenam. Não tem nada na Bíblia que condena a tatuagem. Se mediante a fé no teu coração testifica, tu não está condenado, porque o homem não pode condenar, porque a palavra não te condena, Deus não condena você também. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Eu posso falar para você, você pode sim fazer tatuagem. Mas aí tu fala para mim no momento, pastor, mas o meu pastor fala que é pecado, tatuagem é pecado. O maior pecado é o pecado que está maquinando na tua mente, está tatuado no teu coração, tu já está pensando. O pastor disse que posso ter nenhuma, só marca de Jesus Cristo. Você tem que ter a marca de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que já desceu sobre você quando você aceitou a Ele. Você já foi marcado por Ele. Esse é um ponto que eu poderia falar para você. A marca de Cristo é o selo. Disso você está marcado para toda a eternidade, a marca de Cristo. A única coisa que você é marcado não é para isso aqui por toda a eternidade. Porque a palavra de Deus fala que nós teremos um corpo novo, espiritual de glória. Agora eu quero falar para você, nem que tivesse feito tatuagem nos ossos, se você tivesse feito tatuagem nos ossos, ou não importa onde que fosse ser feito, na pele, você vai vir com outro corpo de glória. Não importa esse corpo aqui físico, tu adora o Senhor, tu chama a presença de Deus, é isso que te interessa. É você não viver no meio da prostituição, não viver no meio da pepita, viver no meio das coisas erradas. Em Levítico 18, 19, aliás, e 28 fala: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, e nem farei marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Eu quero falar para você esta palavra marca. Ela vem do hebraico katapã, significa marca, significado do hebraico, para você entender. Eu quero falar para você que a primeira coisa que eu posso afirmar para você, que quando você faz marcas por pessoas mortas, daí é pecado, porque você está fazendo em memória de uma pessoa que morreu. É pecado. Eu quero falar para você agora neste momento, quanto Elias, em 1 Reis, versículo 18 e capítulo 28 e 29. Quando fogo desceu do céu para Elias, queimou todo o altar. Você lembra o que está escrito nessa palavra? Os falsos profetas de Baal. Agora eu vou ler o que está escrito. Eles chamavam em alta voz e retalhavam com facas e com lancetes, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. Quando eles derramavam sangue sobre si, ficava a marca no rosto, ficava a marca nos braços. Eles se marcavam. Eu falo para você, você tem que entender o contexto da história que está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes nós pegamos e falamos coisas que não entendemos não. Eles se cortavam para marcar sobre eles pau Deus morto. É a mesma coisa para nós fazer uma marca para uma pessoa que morreu na nossa pele. Essa pessoa, ela precisou de ti sim para você ajudar, levar uma palavra para ela quando ela precisava ter Jesus no coração e você nunca falou de Jesus. Daí ela precisou de você não para você tatuar. Fica aquela marca não. Porque idolatria, morte, não provém de Deus.
Eu falo para você, as únicas coisas que você não deve marcar no corpo é com uma pessoa morta ou com uma coisa que seja idolatria, um time de futebol no teu corpo, um ídolo que morreu, porque é a mesma coisa com Deus morto para você, porque é ídolo, idolatria. Em Levítico 21, e versículos 5 e 6, está escrito assim: não farão calva na sua cabeça, não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua própria carne. Ei, continuando a palavra, que li lá. Isso está falando sobre os mortos ainda. Não está falando sobre você vivinho, e lá vai ser uma marca, uma tatuagem, que nem eu tenho uma Bíblia aqui, ó, com fogo escrito Cristo. Não é a mesma coisa, não. Entendeu? É mediante a fé. Tu tem que saber, tu não vou lá, eu cristão, vou lá, vai ser um dragão nas minhas costas, vai ser uma serpente, uma caveira. Não. Isso não provém de Deus. Tu sabe o significado daquela tatuagem? Não sabe. Tu tem que saber os significados daquilo que tu está colocando no teu corpo. Em primeiro lugar. A verdade é que não existe nada que proíba a tatuagem na Bíblia. 1 Coríntios 8, versículo 1 ao 13, quando falou sobre a nossa liberdade cristã, principalmente em relação às pessoas mais fracas na fé. Eu quero falar para você que esta palavra ali, ela diz, sabe o quê? Tem muitas pessoas que são fracas na fé, estão anos e anos na igreja e vão ser contra uma coisa que não tem contexto bíblico. Não conhecem a Bíblia de fato, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Toda escritura tem uma história por trás dela, tu tem que entender a história. Marca não é tatuagem, é um ponto. Marca é corte, cicatriz que era feito no corpo. Tatuagem não fala sobre a Bíblia. E a palavra de Deus, a única coisa que fala é que quando nós morremos e vivemos para Cristo, nós vamos vir com o corpo celestial, sem mais nenhuma marca que terrena desta terra. Então aqui nós temos um corpo terreno, humano, carnal. Nós vamos ter um corpo celestial, espiritual, não terá marca nenhuma. O paralítico não vai ser paralítico, o cego não vai ser cego, porque você vai ser um corpo angelical perfeito. É isso que eu estou querendo dizer para você nesta hora. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da vossa liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8, versículo 9 e 13. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Muitas vezes a nossa liberdade que está na Bíblia é tropeço para o irmão que não crê nisso, porque não entende a Bíblia. Então não vamos ser tropeços sem encher de tatuagem, porque teu irmão, porque ele pode estar se condenando para o inferno, condenando nós, porque a palavra de Deus fala, não julgue para não ser julgado. É isso que essa palavra está dizendo. Os fracos, porque são fracos de conhecimento, não entende a fé ao nível que você chegou ao ler as Escrituras. Tu estudou aquilo que está escrito sobre a história, o contexto que foi falado, a uma parte. Então não vamos pegar e encher o corpo. Não é pecado para encher teu corpo, não. A Bíblia não fala isso. Mas o porquê que tu vai encher teu corpo de tatuagem? E como? É isso que eu estou querendo falar para você. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Que a paz de Cristo, quando você vai ser, ela não vai te condenar, porque tu está em Cristo. Aquilo que tu fizer não vai ser pecado para ti, porque a paz que está em Cristo você tem. E ainda eu quero ler para você, que está em 1 Coríntios 6,13. Feliz é o homem que não condena naquilo que aprova, e tudo que não provém da fé é pecado. Entendeu o que eu falei? Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, e tudo que não provém da fé é pecado. Se você fizer e ficar se condenando por ouvir os outros falar, é pecado, porque você vai estar condenado. Está vendo o que eu estou falando? A Bíblia está falando. Mas tu ir lá fora fazer isso,
e não se condenar não é pecado. É Bíblia. Eu quero mais aqueles que têm dúvida condenados, se comer porque não tem, não come com fé. É a mesma coisa que eu estou querendo dizer para você. Tu não fez com fé. Aquela comida é lícita para o outro, mas não é lícita para ti. Porque tu já entendeu, aquele lá não entendeu. Se tu ouvir lá, tu não vai entender, tu vai ficar condenado sobre a sua próprio conhecimento, e assim tu é condenado por não entender a Escritura. Mas aquele que tem dúvida é condenado, se comer porque não come com fé. Há outro contexto na Bíblia usados, cristãos usam para texto bíblico, para dizer que é pecado, com 1 Coríntios 6, 13 e 20, mas no entanto esse contexto fala sobre ter fé, se afastar dos pecados sexuais, que é adultério, prostituição, tudo aquilo que não presta, pois o Deus que habita em nós, o santo, é santo, e a tatuagem não entra nesse contexto. Em primeiro lugar, 1 Coríntios está falando sobre traição, adultério, fornicação, fica aqui, fica lá, essas coisas que está falando, sexuais, não está falando sobre isso aqui. Então vamos aprender, vamos ler como está aqui em 1 Coríntios, vai ler e entender o contexto dessa história que foi falada, para que nós não falamos heresias lá na frente, que a palavra de Deus não fala para nós. Eu falo para você que tem tatuagem, pode ir para a igreja, que você não vai para o inferno. Se você está na igreja, fez tatuagem na igreja, não é pecado. A palavra de Deus diz isso para mim e para você. Eu, pastor Fábio Ribeiro, tenho tatuagem. E não me condeno, porque a palavra de Deus não me condena. Se o homem me condena lá fora, e está fora da Bíblia o contexto, quem é o homem para Deus? Nada. Então continue na tua fé, continue adorando ao Senhor, mas não se encha teu corpo para que aqueles que condenam lá fora, que não conhecem a palavra, eles não vão para o inferno por ficarem condenando você, como eu li uma palavra aqui. Porque nós temos que cuidar para não ser pedra de tropeço na vida dos fracos, que está escrito em 1 Coríntios 8, versículo 9 e 13. Só isso que eu falo para você, não vamos fazer porque viemos derrubar irmãos dentro dessa igreja. Nós estamos aqui para viver em paz, em amor, uma irmandade em Cristo. Não importa a igreja que é, sempre na Bíblia teve as 7 igrejas. Tinha seus costumes, as que não eram, mas as 7 igrejas seremos salvas, porque a Bíblia diz. Que a graça de Deus e a paz do Espírito Santo esteja com todos vós. Em nome de Jesus, amém.